Levar ou não levar as crianças na Santa Missa? Eis a questão. E aqui, de modo muito simples e breve, eu respondo a essa pergunta que sempre chega a mim e às vezes é uma questão de uma grande angústia para os pais quando tem crianças pequenas e surge essa dúvida na cabeça deles. Levar ou não levar os meus filhos pequenos à Santa Missa? Eu digo sempre a eles, sim, é preciso que vocês acostumem os seus filhos a estarem na Santa Missa. É preciso que vocês acostumem eles desde pequenos a este espaço sagrado. Mas, ao mesmo tempo, é necessário o bom senso, o discernimento e o simancol. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós temos filhos pequenos, e aí eu já vivi essa realidade com as duas meninas que eu tenho, de serem pequenas, e de sofrer também muitas vezes ao levá-las à missa, e ali criança é imprevisível em diversos sentidos. Porém, nós precisamos entender o seguinte: a primeira coisa importante que precisa ficar fixada dentro de nós, do nosso coração, a igreja é um ambiente também para as crianças. É importante que as crianças estejam dentro da igreja, que elas olhem para o sagrado, que elas vejam os sacerdotes, que elas vejam os coroinhas, que elas vejam os familiares, os pais, imbuídos daquela religiosidade, daquela realidade espiritual, daquele compromisso com Deus que todos nós devemos ter e devemos levar e impulsionar as nossas famílias. Porém, existe uma realidade que às vezes é muito chata, que é quando nós temos crianças pequenas e essas crianças pequenas começam a dar trabalho dentro da igreja. Darem chilique, chorar, espernear, passam da medida, essa é a verdade, extrapolam da medida, e aí como ficam os pais neste momento? É preciso também um pouquinho de simancol, um pouquinho do bom senso, um pouquinho do discernimento. Você, pai e mãe, ao levar o seu filho para a igreja, à Santa Missa, de modo especial, e perceber que o seu filho está dando chilique, perceber que o seu filho está com birra, perceber que o seu filho está gritando, percebendo que o seu filho está batendo no banco, provocando um ao outro, é claro que do mesmo direito que você tem de levar o seu filho para a missa e deve levar o seu filho para a missa, você precisa entender que as pessoas que estão na igreja, que estão participando da Santa Missa, elas também têm o direito de participar bem, de rezar bem, de estar ali concentrado. Às vezes, uma única vez na semana as pessoas têm a possibilidade de estar, de sair do seu agitação, do seu trabalho e participar da Santa Missa no domingo ou no sábado. Então é preciso que você também tenha o bom senso. Se o seu filho começou a dar chilique na missa, começou a chorar, começou a espernear, tente se retirar ao máximo daquele ambiente na qual você também não vai atrapalhar. Você não vai privar o seu filho, a sua família de ir à missa, todos eles juntos. Porém, é preciso encontrar esta medida, este equilíbrio, para que você também não se torne uma causa de pecado para as outras pessoas. Quantas vezes eu já fui à missa e ali os pais estão vivendo aquele confronto com os filhos pequenos, aquele grande desafio de colocar ordem naquelas crianças pequenas, mas ao invés de colocar em ordem no modo correto, esses pais mais atrapalham a si mesmos, às vezes agitam as crianças e atrapalham as pessoas que estão participando da Santa Missa. Então, do mesmo direito que uns têm, outros também têm, são direitos e deveres. Então, retire o seu filho ali, leve ele lá para trás da igreja, dê uma voltinha com ele de repente ali para fora. O que não pode é os pais, naquele momento de agitação do filho, da birra, do choro, fingirem ali que estão rezando piedosamente, enquanto os seus filhos estão atrapalhando todo ao redor da igreja as pessoas que estão ali para rezar. Então é preciso que vocês, pais, compreendam esta realidade e ajudem este ambiente da igreja a não se tornar também um playground, porque é preciso colocar um limite desde pequeno aos filhos. Porque os pais vão para a missa e de repente ali levam vários tipos de brinquedo, levam coisas para eles ficarem entretidas e tudo mais. E aí a minha opinião pessoal, tá? É preciso muito cuidado com isso, porque você acostuma o seu filho a achar que ele pode brincar da mesma maneira que ele brinca na sua casa, dentro da igreja. Se você leva um carrinho, uma boneca ou qualquer tipo de entretenimento, para distrair o seu filho dentro da igreja, da mesma forma que ele brinca na sua casa, ele vai brincar dentro da igreja. E seu filho não vai conseguir, seu filho de 3, 4, 5 anos, assimilar que por que dentro da casa ele pode fazer o barulhinho com o carrinho, bater o carrinho no chão, mas dentro da igreja, uma vez que você deu este mesmo carrinho para ele, ele não pode fazer isso. Então é preciso muito cuidado, é preciso muita prudência, é preciso que os pais olhem ao redor e tenham esta cabeça de que os meus filhos precisam estar na igreja, mas os meus filhos não podem incomodar as pessoas que estão ao redor. Então, tenham essa prudência, tenham esse bom senso, tenham esse discernimento. Eu sei que às vezes é chato, mas você vai precisar tirar o seu filho chorando da igreja,
e levá-lo para o fundo, para fora da igreja, acalmá-lo e depois levá-lo. Talvez muitas vezes você vai se angustiar porque você não consegue participar bem da Santa Missa, mas a minha recomendação é: insista, persista, seja perseverante nessa realidade. Uma hora eles crescem, uma hora você pega o jeitinho de controlar a situação, de remediar a situação. Mas o que não pode mesmo é os pais acharem que, por estarem dentro da igreja, os seus filhos podem fazer o que quiser, na hora que quiser, e eles vão fingir piedosamente que estão rezando, sem se preocupar com aquelas pessoas que estão ao lado dele. Não faz o mínimo sentido você querer rezar e você ser causa de pecado para outras pessoas que estão ali dentro da igreja querendo rezar. Essa é a minha dica para os pais aí de primeira viagem que têm filhos pequenos.